E aí galera, tudo bom? Bacana? Certinho? Ricardo Soares de novo. A gente vai gravar mais um pouquinho sobre a Idade Média para vocês estudarem e passarem nas provas. Olha aqui, isso é importante, a gente estudou o auge da Idade Média, né? E agora a gente vai entender o que aconteceu para declinar. O que é a tal da crise da Baixa Idade Média, né? É a fome, é a peste e são rebeliões populares, tá? Olha só. Vamos estudar então isso aqui, a fome e a peste negra, né? O pessoal adora isso, morte, morreu, aluno adora. Quando eu dou aula no colégio, é muito bacana, porque tu fala em morte, as pessoas morrendo e tem uns lá que estão vibrando, sabe? Eu adoro sangue, né? Tem uns aí que devem estar vibrando, adoro sangue, né? É normal, eu sei. Uhum. Olha só, vamos entender isso. Fome. O desmatamento de florestas durante a Idade Média, sem novas terras para cultivo, porque tu devasta um pedaço de floresta e tu planta, mais outro pedaço e planta. Ou seja, daqui um pouquinho, na Europa, Idade Média Ocidental, que é isso aqui, né? Europa Ocidental ali, acabou, não tem mais florestas. O que a gente vai fazer? Não tem áreas novas para plantar, exatamente, esgotou, né? E ainda mais sem novas técnicas que preservassem a fertilidade do solo, problemas climáticos, que vão tornar os alimentos mais escassos, raros, mais caros, né? Toda aquela questão da área dividir em 3 zonas, 3 lotes, a cada 3 anos, agora eu planto aqui trigo, agora eu planto aqui milho e esse descansa. E essa rotação que foi inventada na Idade Média, que fez com que chegássemos ao auge e produzisse mais alimentos, é uma técnica que chegou ao fim, se esgotou, a gente precisa de mais coisas. Hoje não se vende adubo e uma série de coisas para produtor agrícola, né? A gente vende isso, porque é importante, é a mesma terra sendo cultivada há 500 anos aqui no Brasil, né? Então todas essas tecnologias são importantes. E na Idade Média não tinha, acabou a tecnologia. Precisaram de desenvolver mais, principalmente depois que foi para o brejo, né? Pararam de produzir muito. Então a gente vai ter, depois da fome, por ter menos produtos, menos alimentos, a gente vai ter a peste negra, que alguns gostam, já disse. É uma epidemia de peste bubônica, né? Procura aí peste bubônica, pergunta para os professores aqui do aula D, chama ali, pergunta o que é peste bubônica, dá uma catada aí no Google. Né? Então a peste bubônica, ela possivelmente foi trazida do Oriente por navios genoveses. Né? Então, aquela coisa do comércio, agora quem domina o comércio não são mais os bizantinos de Constantinopla, nem os egípcios de Alexandria, são os italianos, né? Então, provavelmente vem no navio genovês, né? Isso deve ter vindo do Oriente, troca de mercadorias e contato de pessoas, e daqui um pouquinho o contato meu e o contato teu, e zaz, velho, não sei o que aconteceu, mas veio um genovês, provavelmente, e espalhou a peste, né? A partir de Gênova para a Europa, por causa das rotas comerciais, esses contatos que tinham aumentado entre esses europeus, por causa do comércio, principalmente, tal. Então, pesteou todo mundo, né? Estima-se que tenha matado 1/3 da população europeia, né? E o auge foi entre os anos de 1347 e 1350. Então, imagina o que foi esses anos aqui. 1/3 da população da Europa Ocidental morrendo da tal da peste, né? Contaminada. Isso aqui é um dado, eu achei em alguns dados, né? Alguns livros, site, daí o Ricardo vai conferir, e a gente não tem tantos documentos na Idade Média, né? A gente não tem censo, não tem dados de Ministério da Saúde da França, Inglaterra, para saber os dados certos. Então, alguns historiadores falam em 1/3 da população, por exemplo, de 100, ficou 66, né? Cada 3 pessoas. Pega 3, 1, 2, 3. 3 pessoas, 1 foi, ficaram 2. É um número terrível. Tem outros que falam nisso aqui, olha só um outro exemplo da população na Idade Média Ocidental, né? Dessa estimativa. Em 1200 haviam 35 milhões de habitantes. Em 1300, 50, olha só o auge da Idade Média, né? O Renascimento medieval, a arte gótica e as plantações sendo cultivadas e tudo aquilo que eu já falei para vocês em outra aula aí, sabe? Chegamos a 50 milhões. Daí, em 1400, a gente vai ter 35 milhões de novo, sabe? Não chega a ser 1/3, mas igual, é um número muito grande, é uma população gigantesca que morre.
né? Em 1500 é retomado um crescimento, né? Aqui a gente já vai para a Idade Moderna, né? As grandes navegações e Renascimento e Zaz. Então dá uma retomada, 48 milhões. Mas olha a queda, igual, seja um terço, ou seja esse número aqui que é um pouquinho menor, poxa vida, 15 milhões de pessoas só na Europa Ocidental. Poxa vida, é um número gigante. Olha isso aqui, as consequências. A peste fez com que pessoas abandonassem cidades que vinham crescendo, aldeias, servos fugindo da doença, acabaram por se libertar das obrigações feudais, né? O servo da gleba. Poxa vida, tá todo mundo morrendo e agora o que eu faço? Vou fugir, vou correr, desespero, medo. Então, mesmo que o vínculo entre esses estamentos, né, um servo, um vassalo e um suzerano, né, esse vassalo aqui é um servo, e fosse muito grande essa relação e viver nessa terra e produzir, poxa vida, as pessoas estão morrendo, sei lá por que aconteceu isso, é pecado, é Deus me perseguindo, vou sair correndo, vou fugir. As pessoas fugiam e se libertavam dessas obrigações feudais, sabe? Isso é importante para o fim da Idade Média também. A doença atingindo igualmente os três estamentos, né? Os que oravam, os que lutavam e os que trabalhavam. É povo igual, é gente igual, é pele, é ser humano. Vão morrer igual, né? Tem gente que se acha superior, mas morrer igual. Né? Fez com que essas grandes obras, pode ser catedrais góticas e obras de infraestrutura geral das cidades, fossem interrompidas. Né? Nobres perderam seus herdeiros, né? Muitos filhos morrendo, né? Isso também é importante, né? Aquela sucessão do feudo, né? Quem vai dominar aquilo, reis perdendo filhos, duques, condes perdendo filhos. Sem conhecimento científico, as causas da doença eram atribuídas a questões sobrenaturais, né? Aumentando o preconceito contra judeus, doentes de hanseníase. O que é hanseníase? Botei entre aspas aqui, né? É a lepra, né? Então, mal de Hansen. Né? O mal de Hansen descobriu, né, o que era a lepra, e cura e tratamento, enfim. A gente chama hoje de hanseníase, mas os leprosos eram vistos como pessoas terríveis, e eram eles que levavam mal, eram pecadores, né? Então estavam sendo punidos por Deus, os judeus também, né? E a doença foi levada para a Europa porque tinham muitos judeus e muito contato com os judeus, os grandes comerciantes, banqueiros eram judeus, enfim. Toda essa série de coisas e preconceitos vão crescer muito, né? E outros suspeitos de feitiçaria. Então ela é bruxa, a doença chegou na nossa aldeia porque a fulaninha lá é bruxa, então a gente vai queimar essa bruxa. Queimava a bruxa e morreu igual da peste negra. Enfim, esses preconceitos medievais vão crescer muito. E essas perseguições a todos esses tipos de pessoas, né? Acusados de feitiçaria, judeus, né? ou doentes de hanseníase. E daí a gente vai para uma outra questão importante, que são as revoltas populares. Né? O motivo: servos, camponeses e trabalhadores urbanos, né, que sobreviveram a toda essa peste, essa doença, tiveram um aumento da carga de trabalho e impostos. Né? Tem menos pessoas, vão ter que trabalhar mais, vão suar. Isso é ruim, claro. Né? Na França, vamos dar dois exemplos aqui. O da França, o que acontece? As chamadas jacqueries. Eu acho que é isso, né, em francês. Alguém me ajuda aí que fala francês. As jacqueries, elas iniciaram em 1358, né, exigindo diminuição dessas obrigações feudais e tributos, que tinham aumentado. Resultado: massacrados pelos nobres, inclusive o principal líder, Guilherme Carlet. Acho que é isso, né? Guilherme Carlet. Não adianta, perderam. Mas foi importante, porque foi uma onda de medo dos senhores feudais, né, arrastando a França. Além das doenças, da peste negra, tudo isso. Né? Foi uma época de muito medo. Na Inglaterra acontece a mesma coisa. Né? A maior revolta camponesa, ela inicia em 1381. Né? E após algumas vitórias, foram também derrotados. O seu líder, o Wat Tyler, foi morto. Né? Época aqui da Guerra dos 100 Anos. Ou seja, os caras têm que parar a guerra entre eles para controlar os próprios países, essas revoltas populares, né? Porque existia toda essa demanda de trabalho e de impostos e de obrigações, que esses caras se revoltaram. Né? Isso é importante, como eu disse, leva um medo para todo o país, para esses senhores feudais. E olha aqui um exemplo, uma iluminura da Bíblia de
Toggenburg, né? Isso aqui é 1411. Olha só que bacana essa imagem. É um senhor jogando algumas ervas, alguma coisa para purificar o ar, para eles, para que se respirassem melhor, enfim, alguma coisa desse tipo. E dois senhores feudais, olha aqui, ó, aliás, o senhor feudal e sua esposa convalescendo na cama. Olha só a pele, que coisa horrorosa. São umas bolas, umas manchas, uns machucados grandes, olha só esse aqui. Enfim, um negócio bem feio, bem terrível. Eu não sei como é que é, não conheço ninguém que tenha pego peste bubônica para saber, e ainda mais num caso desses, né, da pessoa chegar até a morte, porque hoje a gente trata essas coisas, é muito fácil. Mas olha só que terrível, né? Isso está na Bíblia, enfim, um exemplo para ver como isso era latente. Os caras chegam a botar na Bíblia, talvez como um exemplo de pecado, alguma coisa terrível que ia acontecer para o ser humano, não sei, não conheço essa Bíblia, não li esse pedaço da Bíblia para ver por que tem esse exemplo. Mas está aqui, né? Enfim, um cara tentando curar, uma espécie de curandeiro, não sei se é padre ou sei lá o quê, mas está aqui com duas pessoas que estão convalescendo da tal da peste negra, tá? Então, galera, valeu por hoje, é isso aí, até a próxima.